Olá, estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse. Nós já estudamos do primeiro capítulo até o quinto. E agora nós já estamos no sexto capítulo. E o Apocalipse, como eu tenho explicado, ele é um livro para ser revelado para o profeta mensageiro, o profeta de Malaquias 4, versos 5 e 6, e que é o mesmo anjo de Apocalipse 10, verso 7, que é um anjo terreno. Existem dois tipos de anjo, o anjo celestial e o anjo terreno. E o Malaquias 4, versos 5 e 6, a metade do Malaquias, a metade daquele verso, João Batista cumpre a metade daquele verso, e o Elias que viria desvendar os mistérios de Deus cumpre mais a outra metade. Então Malaquias 3 é João Batista, Malaquias 4 é esse mensageiro para o fim, que é esse William Marion Branham, que nasceu nos Estados Unidos no dia 6 de abril de 1909. Aqui é a revelação dos 7 selos. O anjo revelou, cada dia o anjo revelou um selo para ele. Cada dia. E ele morreu em 1965. E os selos já estão revelados. Se vocês tiverem interesse, vocês puxam no busca de vocês aí no celular. E vocês podem ler as suas mensagens, que foram 1.200 mensagens que este profeta pregou. Então, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O profeta fala aqui no terceiro selo, no parágrafo 251, ele fala assim: agora quantos sabem com que se parecia a terceira besta? Se parecia com o homem. A primeira se parecia com um leão, e a outra se parecia com um bezerro ou um boi, e a terceira se parecia com um homem, como um homem. E ele ouviu. A criatura vivente, a besta, a criatura vivente, como um homem, disse a João: venha, veja, o que é isto? Esse mistério que estado escondido todos estes anos de redenção, desde a fundação do mundo, tem estado escondido sobre este selo. O que vai acontecer agora? Venha, veja. É isto. Então, aqui no primeiro cavalo aqui, que é o cavalo branco, é uma besta. Satanás levanta essa besta, este cavalo branco. E Deus também levanta um animal, que é o leão, através do Evangelho de São Paulo, representando o leão. E quando Satanás, este homem, amonta no cavalo vermelho, que vem aí a era de Irineu, que é a segunda era, a terceira, Martim, Columba,
Deus levanta o boi, que é o animal de sacrifício, a perseverança dos cristãos, que vem nesta época. Aí Jesus levanta o touro. E aqui no cavalo preto, vem a era de Lutero, de João Wesley. Por isso que ele tem o formato, o rosto de um homem, que é o rosto de um homem, este quarto animal. Porque foi o tempo que Lutero mandou escrever a Bíblia, ele em várias línguas, e distribuiu para o mundo inteiro. E vem também João Wesley. Então, por isso, eles combatem este cavalo preto aqui. E esse cavalo preto aqui, ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. O que ele estava fazendo aqui? Essa época aqui, as Bíblias foram tomadas do povo. Isso aqui, muitos de nós estudamos isso na escola, em história. Quando Roma tomou a Bíblia das pessoas e queimou as Bíblias no fogo, foram queimadas. E todo mundo tinha que perguntar para aquele cardeal se quisesse saber acerca de Deus. Era ele que era a inteligência da época. Vai perguntar a ele, pergunte ao vigário, porque ele é o representante de Deus. Era proibido ler a Bíblia Sagrada. Todas as Bíblias foram queimadas. E foi criado, e este homem, ele tinha poder no céu. Ele dizia que tinha poder no céu, na terra e no purgatório. Então ele era representante de Deus, ele falava com Deus. Ele dizia que falava com Deus e muitas pessoas vinham procurar ele. E ele falava que aquelas pessoas que morreram estavam no inferno. E se aquela pessoa quisesse tirar o pai ou a mãe que estava ali no inferno, esta pessoa tinha que depositar um dinheiro ali no cofre. Então as pessoas ajuntavam dinheiro, bastante dinheiro, e vinha com aquele dinheiro. E dizia assim: olha, eu quero que o Senhor tire a minha mãe do inferno e joga ela no purgatório, que é um lugar mais cômodo, um lugar onde ela sofre menos. Então aquela pessoa depositava as moedas no gasofilósofo. E aquele vigário dizia: agora eu vou fazer uma oração. Eu vou tirar a sua mãe do inferno e vou jogar ela no purgatório, que é um lugar melhorzinho, que ela sofre menos. Então ele fazia uma oração e dizia: pronto, a sua mãe já está no purgatório. Agora, se você quiser jogar ela no céu, você traga mais dinheiro. E aquela pessoa saía. E tudo que ela fazia do seu trabalho era para tirar a mãe dela do purgatório. E ela juntava mais um pouco de dinheiro e voltava ao gasofilósofo. E aquele vigário fazia uma oração e dizia: pronto, a sua mãe já está no céu. E agora é o seu pai. Aquela pessoa voltava de novo e sempre trabalhando, gastando o que tinha para poder tirar todos os familiares do inferno. E com isso Roma foi enriquecendo. Foi enriquecendo e hoje também está a mesma coisa, está enriquecendo. As igrejas também fazem as mesmas coisas com as pessoas, vendendo salvação. Então isso é o cavalo preto. É o cavalo preto. Então mesmo nesta era ainda continua também o cavalo branco,
continua o cavalo vermelho e continua o cavalo preto. Então o diabo ele foi trocando de máscara. Do branco ele pulou para o vermelho e do vermelho ele pulou para o preto. E cada animal que vinha também levantava o cavalo branco. Deus levantou o leão, o Evangelho de São Paulo, que representava o leão para combater esse cavalo branco. E ele montou no cavalo vermelho. Deus mandou o animal com cara de touro para enfrentar a doutrina, para enfrentar esse cavaleiro do cavalo vermelho. E ele levantou lá atrás o cavalo preto. E Deus levanta Lutero, que é a era do homem. Lutero, João Wesley, que aí representa o homem. E aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. Esse animal que diz aqui, vem e vê, esse aqui é o touro que diz, vem e vê, que é o Evangelho de São Lucas, que representava o Evangelho de São Lucas, e que sobre ele estava sentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, veja, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, aqui vendendo salvação, e medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite aqui, quem disse isso aqui, foi o Cordeiro. Foi o Senhor Jesus Cristo representando o Cordeiro. Não danifiques o azeite e o vinho. O azeite representa o Espírito Santo. E o vinho representa o estímulo. Nós temos algo sobre isso na Bíblia. Aqui o profeta diz assim, agora o azeite simboliza o Espírito Santo. Do Espírito Santo darei a vocês umas quantas referências bíblicas para isso. Há 2 escrituras em Levítico 8:12, onde Arão, antes que entrasse, teve que ser ungido com azeite, vocês sabem. E em Zacarias 4:12, onde o azeite saía dos tubos, e diz, este é o meu espírito. Óleo, outra coisa. Se você quiser ver Mateus 14:25, onde lemos relatos das virgens nércias, ou melhor, 25:3, né? As virgens nércias não tinham azeite, o espírito. E em Mateus 25:4, as virgens prudentes tinham azeite em suas lâmpadas, cheias do Espírito Santo. O azeite, então, é o tipo do Espírito Santo. Ô glória! Você compreendeu isto? Aqui em Isaías 28, eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, violentamente derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça fértil será como a bebeira antes do verão, que vendo alguém tendo ainda na mão a engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será coroa gloriosa por grinalda, formosa para os restantes do seu povo, e por espírito de juízo, para que se assenta julgar por a fortaleza, para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, com a bebida forte. Se desencaminham até o sacerdote e o profeta, erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estavam cheias de vômitos, de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Quem, pois, ensinaria a ciência? E quem se daria a entender que se ouviu?
e desmamado e arrancado dos seios, porque mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, por lábios estranhos, e por outra língua falará este povo, a qual disse, e esse é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento e regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Aqui fala do vinho, aqui fala do estímulo. Aqui, mostrando que o vinho era estímulo, como os apóstolos ali tomaram uma santa ceia junto com Jesus. Vejam como eles estavam estimulados pelo Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem um vento, sem um som, vento do céu, um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam embriagados com o Espírito Santo. O vinho tinha dado estímulos para eles pregar o evangelho, para falar em línguas. Então, vocês podem notar aqui que sempre o azeite, que representa o Espírito Santo, acompanha o vinho, que é o estímulo. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frigília, Panfilha, Egito, partes de Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isso dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, porque eles estavam embriagados com o Espírito Santo, e não porque eles tinham bebido demais. Então muitos bebem demais. Deus não libera a bebida e nem proíbe. Por quê? Porque tem que tomar-se o vinho na Santa Ceia. Então ele nem libera e nem proíbe. Tudo no centro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz, dizendo, varões, judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja, pois, isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagando como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas é isso que foi dito pelo profeta Joel. Então, irmãos, era ali o cordeiro ali. Foi um momento de muita escuridão, que quase não tinha a presença do Espírito Santo, mas ali o cordeiro disse, não danifiques o azeite, não danifiques o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nunca pode sair totalmente da terra. Ali foi um momento de muita escuridão. Não danifique o azeite e nem o vinho. O vinho é estímulo. Então é necessário ter a Santa Ceia com vinho. Não pode ser suco de uva, não. A Bíblia fala vinho para ter o estímulo. Porque o que é o estímulo? O vinho representa o quê? Representa o sangue de Jesus Cristo. O que é o estímulo para nós? É o sangue do Senhor Jesus Cristo. E o azeite é o Espírito Santo. Então, irmãos, este é um resumo
que nós estamos fazendo, não tem como falar de tudo. Se vocês tiverem interesse, leiam as mensagens de William Marion Branham, os 7 selos, que estão tudo aqui. Então aqui é só um resumo que nós estamos fazendo. E nós já falamos do cavalo branco. Vocês podem observar que este sujeito é uma pessoa só. Pode observar que fala, e saiu outro cavalo vermelho, saiu outro cavalo, o cavalo amarelo, saiu o cavalo preto. Mas nunca disse, saiu e viu um cavalo branco, mais uma outra pessoa. Não, é simplesmente uma mesma pessoa. Ele saindo de um cavalo e montando no outro, saindo de um cavalo e montando no outro. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, é uma simbologia. Ali não é um cavalo. João viu aquela visão de um cavalo ali. É só simplesmente símbolos. E no próximo estudo nós vamos passar para o cavalo amarelo. Então o diabo foi mudando de máscara. Ele foi se modernizando nas suas artimanhas. Monta num cavalo branco, depois monta num cavalo vermelho, depois monta num cavalo preto. E Jesus Cristo, ele só tem uma cor, é o cavalo branco. Ele começa no branco e vai no branco até o fim. Porque por isso esse homem é um personificador, ele vai mudando a sua maneira de atuar. Ele vai modernizando. O diabo ele se moderniza na maneira de atuar. Então aí levanta Lutero, que disse: a salvação é de graça. Lutero vem com um animal no símbolo de um homem, que a Bíblia foi traduzida na era do homem, que onde Martinho Lutero mais os seus ajudantes reescreveram a Bíblia e mandou esta Bíblia que nós temos hoje para o mundo inteiro. Então ele reescreveu a Bíblia, Martinho Lutero. E João Wesley veio também e deu uma santificada. Veio com santificação. Martinho Lutero veio com justificação. E João Wesley veio com santificação. E vem William Marion, aí veio a era dos pentecostais. E aí vem William Marion Branham com o batismo do Espírito Santo, para que nós possamos voltar ao antigo evangelho, o evangelho dos apóstolos, que este evangelho ele foi desviado no ano 325, no concílio de Nicéia, porque existia só uma igreja só,